Seja bem-vindos ao Luta News. Antes de tudo, já deixa seu like, aperte o sininho e se inscreva no canal. Hoje vamos falar sobre Patrício Pitbull, detalha contrato com o UFC e critica pesos pena, por recusarem lutas. Michael Chandler quebra o silêncio após confirmação de luta contra Paddy Pimblett no UFC 314. Diego Lopes comemora disputa de cinturão no UFC. Dana White explica a decisão de Ilia Topuria em deixar o título peso-pena do UFC. E para finalizar, empresário de Makhachev fala sobre luta com Topuria. Então chega de enrolar e bora de notícias. Após mais de uma década construindo sua reputação como um dos maiores lutadores fora do UFC, o ex-duplo campeão do Bellator, Patrício Freire, agora faz parte do maior palco do MMA mundial. Falando ao MMA Junkie pela primeira vez desde que Dana White anunciou a contratação na quarta-feira, Freire revelou que o período entre sua saída do PFL e a assinatura com o UFC foi mais incerto do que ele imaginava, abre aspas. Para ser muito sincero, pensamos que assim que conseguíssemos a liberação, o UFC nos contrataria. Todos, fãs, mídia, diziam isso, parecia óbvio. Todos esperavam um anúncio naquele mesmo dia. Mas não foi o que aconteceu. Tivemos algumas barreiras para superar. Havia uma pessoa específica dentro do UFC que não queria me contratar por causa da minha idade. No fim, ele acabou sendo convencido. Nasci no mesmo dia que Alex Poatan e ele é campeão, o maior nome do momento. Esse foi um dos argumentos. Inicialmente havia uma discórdia dentro do UFC sobre a contratação de Pitbull. No entanto, a atitude de outros lutadores da categoria peso-pena ajudou a mudar a opinião dos dirigentes do UFC. Vamos ver o que disse Pitbull. Uma das coisas que acho que pesou a meu favor foi que algumas semanas depois da nossa primeira reunião, me ofereceram um certo adversário ranqueado e ele recusou. Depois me ofereceram mais algumas opções, eu disse sim para todas, e eles disseram não. O UFC viu que esse velho estava aceitando todos os desafios enquanto os jovens estavam correndo. Eles pensaram, temos um cara de verdade aqui, vamos contratá-lo. Acredito que isso ajudou a mudar a mentalidade da pessoa que era contra a minha contratação. Tivemos dificuldades no caminho, tivemos dúvidas, mas no final deu tudo certo. Agora oficialmente parte do UFC, Patrício Pitbull chega pronto para encarar qualquer um, diferente de alguns nomes que, segundo ele, já fugiram do desafio. Porém, enquanto sai a parte da matéria, Pitbull já tem um adversário, vamos dar sequência para ver quem é. Finalmente, um adversário aceitou o desafio. Yair Rodrigues será o primeiro oponente de Patrício Pitbull Freire no octógono, com a luta marcada para o dia 12 de abril no UFC 314 em Miami. Mas para o restante da divisão, o brasileiro não poupou críticas e falou: eles são um bando de covardes. O lutador tem que lutar. É para isso que estou aqui. Quando eu estava fora do UFC, muitos falavam merda. Agora que eu cheguei, muitos estão correndo. Então, o que eu tenho a dizer é, não corram. Se correrem, eu vou ser o bicho-papão e vou pegar vocês dentro de casa. Com 37 anos, Pitbull tem ouvido questionamentos sobre sua idade e longevidade no esporte, tanto dentro do UFC quanto dos próprios fãs. No entanto, ele acredita que a ciência está ao seu lado e garante que está melhor do que nunca, e continuou. Temos todos os dados sobre força, resistência, condicionamento e tudo mais. Aqui na academia registramos os recordes de todos os lutadores. Até hoje eu sigo batendo meus próprios recordes. Fiz uma cirurgia no pescoço em 2023, o que atrapalhou algumas lutas, mas agora minha força voltou. Recuperei o aperto de gorila que eu tinha antes. Minha potência e resistência melhoraram. Me sinto rejuvenescido. Além disso, ele destacou que a experiência pode superar a juventude dentro do octógono. Os mais jovens podem ser mais explosivos, mas eu sou melhor tecnicamente. Não telegrafo meus golpes, sei exatamente quando gastar minha energia. Fizemos um teste para medir quanto tempo consigo manter minha frequência cardíaca acima de 174 batimentos por minuto. Posso lutar por 30 minutos nesse ritmo. Tudo em mim está melhorando. Não tenho nenhuma preocupação com minha idade sendo um problema. Após construir um legado fora do UFC e se tornar o rosto do Bellator por anos, Pitbull agora só tem um objetivo: conquistar o cinturão peso-pena do Ultimate, e finalizou, abre aspas, não estou focado no passado agora. Meu foco é minha próxima luta. Tudo o que importa é estrear com vitória, desafiar pelo cinturão e me tornar campeão do UFC. Sei que essa divisão é dura e que muitos acham que eu preciso me provar, mas no final, eles vão ver que tudo o que eu falei era verdade. E aí, o que vocês acham dessa nova contratação do UFC? Será que podemos ver um Pitbull com forças para futuramente disputar o cinturão? Uma coisa já sabemos, tem uma galera que não quis lutar com ele, vamos aguardar a sua luta de estreia e ver como ele vai se sair. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa contratação.
Agora vamos falar de um assunto que tomou conta das redes. Michael Chandler vs Paddy Pimblett. Vamos ver. Depois de meses frustrantes fora do octógono, Michael Chandler finalmente tem seu retorno confirmado. Na última noite, Dana White anunciou uma série de lutas empolgantes para os próximos eventos do UFC, incluindo a aguardada Chandler vs Pimblett, que será o co-main event do UFC 314. Tanto Chandler quanto Paddy The Baddy Pimblett vinham sugerindo esse confronto nas últimas semanas, mas agora é oficial. Em um vídeo postado em suas redes sociais, Chandler revelou que inicialmente hesitou antes de aceitar a luta, mas acabou tomando a decisão após uma reunião com Hunter Campbell em Las Vegas. Vamos ver o que disse o americano. Nesse esporte, as coisas acontecem muito rápido. Eu estava de férias quando recebi a ligação. Eu disse: Hunter, abril está a apenas 8 semanas de distância, gosto de fazer 4 semanas de preparação antes de iniciar um camp de 8 semanas, então me deixe pensar. No dia seguinte voei para Vegas, conversamos sobre tudo e tomamos a decisão. Vou lutar contra Paddy Pimblett em Miami, no dia 12 de abril, porque um plano imperfeito implementado agora é melhor do que um plano perfeito implementado meses depois. Chandler também reconheceu que esse confronto não só representa uma grande oportunidade no peso leve, mas também uma chance de se redimir da derrota para Charles Oliveira, e continuou: o peso leve vai ter um grande verão, há muita coisa acontecendo na divisão. E depois da minha última luta, uma das derrotas mais decepcionantes da minha carreira, eu queria voltar logo para o octógono. Aqui estamos. Gosto dessa luta. Na verdade, amo essa luta. Respeito Paddy. Acho que ele é talentoso e tem um futuro brilhante. Mas no dia 12 de abril ele vai colidir com um rolo compressor chamado Michael Chandler. O ex-campeão do Bellator finalizou sua declaração com um aviso claro para Pimblett, afirmando que pretende fazer história ao se tornar o primeiro lutador a nocautear The Baddy. Como sempre, você é o cara mais empolgante a entrar no octógono naquela noite. Vou colocar todo mundo de pé, manter todos na ponta da cadeira. E como sempre em uma luta do Chandler, vou entrar com um único objetivo: separar meu oponente da consciência, finalizou. E vocês, o que acharam dessa luta? Podem discordar, mas eu achei diferente, acho que vai ser interessante, vou querer assistir. Enfim, agora vamos passar para a próxima notícia que é bem massa. Diego Lopes comemora a chance de disputar de cinturão no UFC, vamos ver. Diego Lopes chegou ao UFC em maio de 2023 e rapidamente se tornou um fenômeno de popularidade. Combinando carisma e desempenho esportivo, o brasileiro alcançou um feito que poucos atletas conseguem em menos de 2 anos de organização: uma disputa de cinturão. Agora escalado oficialmente para competir pelo título vago dos pesos penas contra o ex-campeão Alexander Volkanovski no UFC 314, em abril, o especialista em jiu-jitsu comemorou a oportunidade nas redes sociais. O anúncio do embate com Volkanovski foi feito nessa última noite, através de Dana White. A decisão veio para preencher a vaga deixada por Ilia Topuria, que abdicou do cinturão para subir para a divisão dos pesos leves. Para Diego, essa chance é o reconhecimento de um trabalho árduo desde que chegou ao maior evento de MMA do mundo. Trabalhei como ninguém nos últimos anos, aceitei desafios e ousadias que o UFC colocou na minha frente. Eu disse sim em todas as situações, mesmo quando não era algo favorável para mim. Em menos de 2 anos dentro do UFC, eu terei minha oportunidade de lutar pelo título. Eu não vou falhar. Sonhe, acredite e faça acontecer, destacou o Manauara. A luta entre Lopes e Volkanovski, que será a luta principal do UFC 314, programado para o dia 12 de abril, pode ser encarada como um verdadeiro duelo de gerações. De um lado, um prospecto de 30 anos em sua primeira disputa de cinturão. Do outro, um veterano de 36 anos, ex-campeão e apontado por muitos como o GOAT da categoria, buscando retomar seu reinado no peso pena. E vocês? O que acham dessa disputa de cinturão do brasileiro? Vai ser uma luta bem interessante, vamos aguardar para ver como vai ser. Agora, já que estamos nos pesos leves, Dana White explicou o motivo que fez Ilia Topuria abandonar o título. Vamos ver. Assim que o árbitro der início à luta principal do UFC 314 entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes, o cinturão peso-pena, atualmente em posse de Ilia Topuria, estará oficialmente vago. O presidente do UFC, Dana White, confirmou a decisão. O matador optou por subir para os pesos leves e, com isso, deixará sua coroa para trás. Segundo Dana, a decisão do lutador veio após uma análise detalhada de sua trajetória e das dificuldades em bater o peso da categoria. Vamos ver o que disse o chefão. Topuria sentiu que fez tudo o que podia naquela divisão e acredita que consolidou seu legado. Além disso, seu corpo já não aguenta mais o corte de peso. Então ele vai subir e abrir mão do título dos penas. Assim que o primeiro soco for lançado na luta entre Volkanovski e Lopes, o cinturão estará vago. Anunciaremos em breve qual será a próxima luta de Topuria, declarou o mandatário.
O invicto Topuria abre mão do cinturão peso-pena após um ano marcante em 2024, onde conquistou o título ao nocautear Volkanovski no UFC 298 e depois defendeu o posto com outro nocaute brutal sobre Max Holloway no UFC 308. Ao lado de Alex Poatan, atual campeão dos meio-pesados, Topuria foi um dos grandes nomes do UFC no último ano. Agora, de olho no futuro na nova divisão, o espanhol já tem um alvo claro: Islam Makhachev, campeão dos leves. Em entrevista ao podcast Full Send, Topuria não escondeu sua confiança ao falar sobre um possível duelo com o russo. Vamos ver. Eu realmente acredito que posso vencer o atual campeão Islam. Ele é um grande lutador. Ninguém chega a ser campeão mundial por acaso. Mas eu gosto de desafios de verdade, de lutas que os fãs vejam como competitivas. Sei que contra o Islam eu terei isso, e eu gosto dessa expectativa. Fazer revanche contra alguém que já enfrentei não me motiva. Mas Islam, isso sim seria uma grande luta. E o que vocês acharam? Eu acreditava que Topuria iria tentar defender mais uma vez o título, porém já está cravado, ele vai subir mesmo. Agora vamos aguardar a sua próxima luta na nova divisão e ver como será seu desempenho. Seguindo o mesmo caminho, o empresário de Makhachev já respondeu. Empresário de Islam, Makhachev rejeita a luta contra Ilia Topuria. Já demos chances ao campeão peso-pena. O empresário de Islam Makhachev não parece muito empolgado com a ideia de um possível confronto contra o ex-campeão peso-pena, Ilia Topuria. O campeão dos leves do UFC voltou ao octógono no mês passado em Los Angeles, onde enfrentou Renato Moicano como substituto de última hora. Inicialmente, Makhachev enfrentaria Arman Tsarukyan no UFC 311, mas uma lesão forçou Tsarukyan a sair da luta. No fim, Makhachev finalizou Moicano no primeiro round. Agora, todos os caminhos apontam para uma super luta entre Makhachev e Topuria. Como dito antes, Topuria abriu mão do cinturão dos penas, embora Dana White ainda não tenha confirmado oficialmente Makhachev versus Topuria. É evidente que esse é o objetivo da organização. Segundo relatos, o UFC planeja essa luta para o verão americano, possivelmente em junho, durante a International Fight Week. No entanto, parece que o empresário de Makhachev, Rizvan Magomedov, não vê essa ideia com bons olhos. Em uma publicação no X, antigo Twitter, Magomedov sugeriu que Ilia Topuria deveria primeiro enfrentar um adversário de peso nos leves, como Dustin Poirier ou Charles Oliveira, antes de disputar o cinturão. O empresário argumentou que Makhachev já enfrentou o último campeão peso-pena, Alexander Volkanovski, 2 vezes em 2023. Na primeira luta no UFC 284, Volkanovski teve um grande desempenho, chegando a derrubar Makhachev nos segundos finais do 5º round, mas perdeu na decisão dos juízes. Já na revanche, realizada com pouco tempo de aviso, Makhachev nocauteou Volkanovski no primeiro round. Para o time de Makhachev, essas 2 lutas já foram suficientes contra campeões dos penas. Topuria ainda não respondeu aos comentários, mas isso pode não importar. Se Dana White realmente quiser essa luta, é provável que ela aconteça. E você, gostaria de ver Islam Makhachev versus Ilia Topuria? Deixem nos comentários. Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no canal. Até mais!